Senhor Jesus, Deus, Pai de misericórdia, reunidos aqui em Teu santo nome, te pedimos permissão para iniciar nossos estudos, nossas preces, amparados pela Tua luz, pela Tua misericórdia, pela Tua intuição, que nos traz tanta harmonia, tanta sintonia com o alto. Quão necessitados somos, Senhor, do alimento do Espírito que nos trazes. Que nosso coração se abra para receber as sementes do bem e do amor que trazes para colocar em nós. Que possamos ser terrenos férteis, frutíferos, para que com o aprendizado de hoje possamos nos melhorar, possamos nos iluminar interiormente, para que possamos transmitir a Tua luz a todos que nos cercam. Que o Teu amor e a fraternidade que Jesus nos ensinou seja o nosso foco de cada dia, seja a nossa prioridade em nossas relações, em nossas atitudes, em nossos pensamentos. Que o nosso dia, através de nossas ações, sejam preces voltadas a Ti, voltadas à nossa evolução e o aperfeiçoamento que tanto almejas de todos nós. Ilumina-nos, Senhor, que possamos receber a ajuda dos nossos anjos guardiões, os espíritos amigos. Ismael, patrono da nossa corrente de orações, que nos utilize para que possamos ser um veículo do Teu amor. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Que linda prece, Leninha, para a gente começar aqui o nosso bate-papo das sextas-feiras com a nossa querida Maria Margarida lá de Santa Catarina e a nossa querida Leninha do Ceará. Então, nós trouxemos aqui hoje um texto, O que te faz melhor? Mas antes, eu fiz um videozinho para a gente ouvir o texto inteiro e depois a gente... O que te faz melhor? Narra-se que Leonardo Boff, no intervalo de uma conversa de mesa redonda sobre religião e paz entre os povos, perguntou ao Dalai Lama: Santidade, qual a melhor religião? O teólogo confessa que esperava que ele dissesse: é o budismo tibetano, ou são as religiões orientais muito mais antigas que o cristianismo? O Dalai Lama fez uma pequena pausa, deu um sorriso, olhou seu inquiridor bem nos olhos, desconcertando-o um pouco, como se soubesse da certa dose de malícia na pergunta, e afirmou: a melhor religião é a que mais te aproxima de Deus, é aquela que te faz melhor. Para quem sabe sair da perplexidade diante de tão sábia resposta, Boff voltou a perguntar: o que me faz melhor? Aquilo que te faz mais compassivo, aquilo que te faz mais sensível, mais desapegado, mais amoroso, mais humanitário, mais responsável. A religião que conseguir fazer isso de ti é a melhor religião. Boff confessa que calou, maravilhado, e até os dias de hoje ainda rumina a resposta recebida, sábia e irrefutável. O Dalai Lama foi ao cerne da questão. A religião deve nos ser útil para a vida, como promotora de melhorias em nossa alma. Não haverá religião mais certa, mais errada, mas sim aquela que é mais adequada para as necessidades deste ou daquele povo, desta ou daquela pessoa. Se ela estiver promovendo o espírito, impulsionando-o à evolução moral
e estabelecendo este laço fundamental da criatura com o Criador, independente do nome que este leve, ela será uma ótima religião. Ao contrário, se ela prega o sectarismo, a intolerância e a violência, é óbvio que ainda não cumpre adequadamente sua missão como religião. O eminente codificador do Espiritismo, Allan Kardec, quando analisou esta questão, recebeu a seguinte resposta dos espíritos de luz: toda crença é respeitável quando sincera e conduz à prática do bem. As crenças censuráveis são as que conduzem ao mal. Desta forma, fica claro mais uma vez que a religião, por buscar nos aproximar de Deus, deve da mesma forma nos aproximar do bem e da sua prática cotidiana. Nenhum ritual, sacrifício, nenhuma prática externa será proveitosa se não nos fizer melhores. Deveríamos empreender nossos esforços na vida para nos tornarmos melhores. Investir em tudo aquilo que nos faz mais compreensivos, mais sensíveis, mais amorosos, mais responsáveis. A melhor doutrina é a que melhor satisfaz o coração e a razão, e que mais elementos tem para conduzir o homem ao bem. Gandhi afirmava que uma vida sem religião é como um barco sem leme. Certamente todos precisamos de um instrumento que nos dirija. Assim, procuremos aquela religião que nos fale a alma, que nos console e que nos promova como espíritos imortais que somos. Transmitamos às nossas crianças desde cedo esta importância de manter contato com o Criador e de praticar o bem acima de tudo. Então é esse texto que eu trouxe para a gente fazer uma pequena reflexão, porque foi um encontro do Leonardo Boff com o Dalai Lama, né, numa mesa redonda sobre religião e paz entre os povos. O nosso tema geral hoje é a união entre as nações. Eu achei esse texto muito interessante, em que ele pergunta ao Dalai Lama, né, sua santidade, qual é a melhor religião. E é interessante, né, que a resposta a gente, no fundo, a gente sabe. Mas é bom ouvir de uma autoridade religiosa, né? Que a melhor religião é aquela que te aproxima mais de Deus, é aquela que te faz melhor. Não adianta a gente fazer essa ou aquela religião e a gente ficar seres assim, ou estacionados ou piores, né? Isso não é concebível. E aquilo que te faz... e ele ainda pergunta, e o que me faz melhor, né? A resposta dele é aquilo que te faz mais compassivo, mais sensível, mais desapegado, mais amoroso, mais humanitário, mais responsável. A religião que conseguir fazer isso de ti é o melhor da religião. Então, se nós, através das leituras e das lições que nos chegam dos benfeitores espirituais, seja ela qual religião que for, aquela que nos tocar o coração para a gente ser mais amoroso, mais sereno, aquela que conseguir que a gente exemplifique o modelo, né, de amar ao próximo como a nós mesmos, o exemplo de Jesus, é essa que a gente tem que seguir. Não tem assim, religião mais certa, como diz o texto, ou mais errada, mas sim aquela em que é mais adequada para as necessidades deste ou daquele povo, desta ou daquela pessoa. Se ela estiver promovendo o espírito, impulsionando a evolução moral, estabelecendo esse laço fundamental da criatura com o Criador, independente do nome que leve, será uma ótima religião. Ao contrário, se ela prega o sectarismo, né, o sectarismo é uma visão limitada, intolerância, intransigência. Se ela prega a violência, é óbvio que ainda não cumpre adequadamente a sua missão de uma religião, né? Na questão
838 do Livro dos Espíritos, a resposta dos Espíritos sobre quem é crença é assim: toda crença é respeitável quando sincera e conduz à prática do bem. As crenças censuráveis são as que conduzem ao mal. Então, as que conduzem à prática do bem são de Deus. Deus é único para todas as religiões, né? E aquela que conduz ao mal, aí, das trevas, a gente pode dizer assim, né? Do lado oposto. Nós deveríamos empreender os nossos esforços na vida para nos tornarmos melhores, aproveitar todas as oportunidades que a gente tem no dia a dia, né? Para fazer a caridade, todo tipo de caridade. Um pensamento positivo é uma caridade, a prece é uma caridade, uma palavra adequada na hora certa é uma caridade, né? Investir em tudo aquilo que nos faz compreensivos, mais sensíveis, mais amorosos, mais responsáveis, como diz o texto. E a melhor doutrina é que melhor satisfaz o coração e a razão, e que mais elementos tem para conduzir o homem ao bem. Então, Gandhi ainda afirmava que uma vida sem religião é como um barco sem leme. Agora eu trouxe uma observação também muito interessante que tem no livro A Caminho da Luz de Emmanuel, do Chico Xavier, é no capítulo 9, lá onde fala das raças adâmicas. Então eu vou ler um trechinho, muito interessante. Não podemos, porém, esquecer que Jesus reunira nos espaços infinitos os seres proscritos, que foram os exilados, né? Que se exilaram na Terra antes de sua reencarnação. Obedecendo às determinações superiores do mundo espiritual, eles nunca puderam esquecer a palavra salvadora do Messias e as suas divinas promessas. As belezas do espaço, aliado à paisagem mirífica do plano que foram obrigados a abandonar, viviam no cerne das suas recordações mais queridas. As exortações confortadoras do Cristo nas vésperas de sua dolorosa imersão nos fluidos pesados do planeta Terra, cantavam-lhe nos íntimos os mais formosos hosanas de alegria e de esperança. Era por isso que aquelas civilizações antigas possuíam mais fé, colocando a intuição divina acima da razão puramente humana. Esse trechinho que eu acho muito importante. A crença como íntima e sagrada aquisição de suas almas era a força motora de todas as realizações, e todos os degredados, com os mais santos entusiasmos do coração, falaram dele e da sua infinita misericórdia. Suas vozes enchem todo o âmbito das civilizações que passaram no pentagrama dos séculos sem fim, e apresentado com 1000 nomes, segundo as mais variadas épocas, o Cordeiro de Deus foi guardado pela compreensão e pela memória do mundo, com todas as suas expressões divinas, ou, aliás, como a própria face de Deus, segundo as modalidades dos mistérios religiosos. Então, eles foram degradados, saíram de um planeta que chegou na regeneração e eles não combinavam mais com aquela vibração, eles foram exilados para a Terra, um planeta muito mais denso e pesado do que eram os deles, mas eles vieram com aquela esperança, porque Jesus encontrou com eles, né? Aquela substância evangélica veio impregnada neles, e aqui fala que teve 1000 nomes. Então, quantos 1000 anos antes de Jesus encarnar, vir aqui na Terra, eles já tinham essa substância evangélica no coração. E seguindo, ainda fala assim, a gênese de todas as religiões da humanidade tem suas origens no seu coração augusto e misericordioso. A gente pode concluir aqui que todas as religiões têm origem no coração augusto e misericordioso de Jesus Cristo, porque ele é o governador da Terra. Ele ajudou a montar o nosso planeta. Então, é claro que toda religião que tem a substância evangélica, que tem aquela coisa que toca o coração do amar ao próximo, de fazer o bem, né, de consolar, ajudar, vem do Cristo. Emmanuel fala assim, não queremos com nossas exposições divinizar
dogmaticamente a figura luminosa do Cristo, e sim esclarecer a sua gloriosa ascendência na direção do orbe terrestre, considerada a circunstância de cada mundo, como cada família tem seu chefe supremo ante a justiça e a sabedoria do Criador. E o nosso chefe supremo é Jesus Cristo. Resumindo, né? A gênese de todas as religiões da humanidade tem suas origens no coração bondoso e misericordioso de Jesus. Então, por que Jesus, junto aos engenheiros siderais e programadores das reencarnações dos degredados, criaram as variadas formas de regeneração dessas almas através da substância evangélica que possui as religiões? Então, é isso que eu queria passar aqui hoje, é que assim, não há o porquê discutir com uma religião ou outra, a gente escolhe aquela que vai nos deixar melhor. Porque a substância de todas elas é promover o bem, a paz, todos oram, todos pedem a Deus, que Deus é o único de todas as religiões, todos pedem a esse ser superior para ajudar os mais necessitados, e isso é a substância evangélica, esse amor ao próximo. Então é isso que eu queria trazer, esse esclarecimento de que Jesus, antes dele vir, né, e trazer a boa nova, ele quando criou o planeta, a turma que já veio de outro planeta, já estava sendo preparada vários tipos de denominações com a substância evangélica do amor, do perdão, da caridade. Então, isso é coisa da criação do mundo, né? Ele está em todas as religiões. É isso. Você já falou tudo, tudo aí. As religiões, elas têm também, a gente tem que pensar também que ela é muito cultural, né? Cada cultura traz a sua filosofia, traz a sua crença, né? A sua maneira de ter a sua crença em Deus, né? Forma a sua história e busca, né? A sua história em relação a essa união, né? Com Deus. Daí vem Kardec com a doutrina espírita e nos abre um leque de conhecimento, de respeito a todas as religiões, de uma forma muito prática, porque todas as religiões do mundo, elas têm uma missão: unir, né, o ser humano ao Criador, que nós façamos da religião que abraçamos um amor, né, dividir com sinceridade essa união, para que ela faça essa união entre todos nós, entre todas as nações, entre todos os povos, despertando em nós esse sentimento grandioso que é o sentimento da compaixão, da caridade, da fraternidade. Jane, eu achei muito oportuno a maneira como você colocou o tema, esse vídeo que você colocou e os comentários que você fez depois, e eu viajei para 2014. Na empresa que eu trabalhava, eles sempre na Páscoa faziam uma celebração que eles diziam ecumênica, mas só ia o padre e o pastor. Mas foi uma situação engraçada, porque a gente percebia que o padre estava assim, meio sem saber como se comportar diante daquilo, e o momento do pastor era só durante a homilia. A missa era rezada totalmente, na hora da homilia eles dividiam lá a pregação. E, como era Páscoa, era sobre Madalena ter achado Jesus, né, ressuscitado, e ter ido avisar, e veio Pedro e acho que Tiago, né? Não lembro direito quais eram os dois apóstolos. Eu sei que era Pedro e outro que eu não lembro bem agora. E quando o padre terminou de fazer a pregação dele, se sentou durinho, né? Aí o pastor se levantou e disse assim: hoje aqui nós somos Pedro, e vamos dizer que seja, né, Tiago. Sim. Botou a mão no ombro do padre, correndo atrás do mesmo Jesus. E eu acho que é esse o sentido de tudo.
Olha Aí, que lindo. parafraseando essa frase que eu achei muito iluminada do pastor, somos todos apóstolos correndo atrás do mesmo Deus. Não importa a religião que não creia em Jesus, que a gente sabe que tem algumas, mas que fazem as pessoas que a seguem encontrarem luz e amor. Eu acho que esse é o sentido da vida, como você falou no começo da sua fala, Deus é um só. As maneiras que a gente tem de chegar a Ele é que são diferentes. E para Ele tudo é válido, desde que a gente se melhore como pessoas. Exatamente. Exatamente, porque ele que criou, né? No livro A Caminho da Luz de Emmanuel, está tão claro, dizendo que a gênese de todas as religiões da humanidade tem origem no coração augusto e misericordioso de Jesus. Eu achei isso a Todas as coisa mais religiões. linda, achei essa Linda. coisa mais linda. E lembrei de uma frase católica que chama: Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. É esse o nosso destino, né? É querer essa perfeição. É isso mesmo. É tão bom, é tão confortante. A gente tá livre, assim, é como se nós fôssemos livres para ver onde a gente se encaixa melhor e onde a gente se sente melhor e onde a gente se torna uma pessoa melhor, mais amorosa, mais compassiva, mais branda, né? Não uma religião que deixa a gente agitado, com raiva, né? Isso aí, quem desperta isso, então não é aí o lugar. A gente tem que ir num lugar onde a gente desperte realmente o amor e a caridade. Então, aqui, nesse bate-papo tão gostoso das sextas-feiras, a gente agora vai fazer a nossa ciranda de prece para a união entre os povos, a união entre as nações, para a paz. Então, convido a todos para silenciar os corações, aquietar as mentes, respirar fundo. Senhor, querido e amado Mestre, estamos aqui reunidos em Teu nome para estudar, para orar, para vibrar positivo, irradiar as melhores energias dos nossos corações. Agradecemos as lições que nos chegam através dos livros dos Teus benfeitores espirituais, que nos orientam e nos deixam tão felizes no momento que despertamos no entendimento das Tuas lições, desse tesouro abençoado que nos chega através dos livros espíritas. Muito obrigado, Senhor, por tudo que nós temos e Tu nos dás diariamente. Te agradecemos por estarmos aqui unidos com as meninas, as operárias da paz, da corrente de orações para a paz no Brasil e no mundo, e que nós possamos, a cada prece, a cada oração, contagiar, sanear a atmosfera, o pedacinho que nos cabe, irradiando as mais lindas intenções de paz, amor, solidariedade, compaixão, por todos aqueles que mais necessitarem. Que nós possamos, com as nossas preces simples, mas muito sinceras, do fundo dos nossos corações, contagiar todos aqueles que nos chegam, que nos assistem e que sintonizam conosco. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado. Graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita és entre todas as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por todos nós, os teus filhos, agora e na hora do nosso desenlace terreno. Que assim seja. Mãe Santíssima, Rainha do céu, soberana luz, que vem à terra plantar nos corações humanos a fé, a esperança e o amor, sentimentos sublimes da solidariedade entre todos. Muitos te conhecem pelo nome de Maria, a mãe do celeste mensageiro, Jesus de Nazaré.
Outros dividem-vos em senhoras santas, do Rosário, de Fátima, da Saúde, Nossa Senhora da Cabeça, e a todas atende com teu imenso amor. Hoje, ó Divino Espírito de Luz, Senhora Mãe de todos os habitantes desse globo, expressão da ternura, do perdão, da indulgência, desejamos que sejas também a Mãe que cura, a Mãe que une, a Mãe que abraça e santifica todos os povos deste planeta escola. A vós, amada Mãe, e tão querida, nos curvamos aos vossos pés para pedir-vos por clemência. Une no vosso coração todas as nações desse mundo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Pai Celeste, gratidão pelo banquete espiritual que nos serviste. Que ele alimente nosso espírito no dia a dia, para que nós possamos, diante das batalhas, sempre percorrer os caminhos do bem. Dissipa de nós, ó Pai amado, o sentimento de competição e nos estimula e nos alimenta o sentimento de cooperação. Tira de nós a ideia de nos apegarmos à nossa existência presente e a tudo que ela nos traz. Porque ontem fomos iguais aos irmãos que ora criticamos, com os quais somos intolerantes, e amanhã podemos voltar a ser, se não focarmos na grandiosidade do Evangelho que teu Filho nos trouxe. Por fim, Senhor, nós te agradecemos o encontro tão nutritivo para o nosso espírito. Te pedimos as bênçãos para a nossa caminhada, para o nosso dia a dia, e agradecemos imensamente a presença dos amigos espirituais que nos inspiram pacientemente, nos iluminam. Pedimos as bênçãos da tua graça e da tua luz, para que possamos permanecer nos caminhos do bem que o teu Filho Jesus trilhou para nós. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus.